Olá pessoal, vamos fazer aqui então um exemplo de desequilíbrio de tensão no sistema elétrico, é, calcular o fator de desequilíbrio no PAC e para isso vamos fazer também um medidor de desequilíbrio. Vamos começar então pelo sistema. Mais uma vez, né, quando formos utilizar o Simulink para sistemas elétricos, iremos utilizar a biblioteca Simscape, Part Electrical, Specialized Power System. Então, o primeiro bloco que a gente precisa colocar é o Power GUI. Basta eu clicar aqui e arrastar, ou apertar Ctrl I. Como há versões diferentes, né, de MATLAB, e esse menu pode mudar, a partir de agora, então, eu vou é, selecionar os blocos, simplesmente dando um duplo clique aqui na área de trabalho e digitando o nome deles. E aí, então, é possível eu obter o bloco já direto. Se a sua versão do Simulink não permitir que você faça isso, basta pegar o nome do bloco que eu estou utilizando, digitar aqui em cima, na barra de pesquisa, e que vocês irão encontrar no Simulink. Com isso, o nosso sistema ele vai ter então uma fonte de tensão trifásica equilibrada. Então nós vamos aqui em Sources, Interface Source. Nela então vamos parametrizar. É uma fonte que ela permite a configuração em estrela aterrada, estrela com neutro ou então uma estrela isolada. Vamos deixar a estrela aterrada. O nível de tensão nós vamos colocar 138 kV, deixar 60 Hz. Aqui, esse bloco permite a gente colocar a impedância interna ou o nível de curto-circuito desse barramento, tanto com os seus elementos de impedância, resistência, quanto também pela potência. Nós vamos colocar o nível de curto-circuito para esse sistema de 800 MVA. Aqui eu vou colocar 800. A tensão base, vamos deixar a mesma da tensão de fase, a da tensão de linha desse sistema, e a razão x sobre r deixar de 20 vezes. Clicamos aqui. Logo após, então, esse sistema, nós vamos colocar um transformador, abaixador, representando uma subestação. Então, vem aqui colocar um transformador, transformer. A gente vai colocar um transformador trifásico de 2 enrolamentos. Aqui está o transformador. Esse transformador, então, terá na tensão primária, né, nós vamos colocar ele aqui com a potência de 50 MVA, 60 Hz. A tensão primária vai ser 138 kV. E a gente vai reduzir essa tensão para 13,8 kV. Esses outros itens eu não vou alterar, somente aqui que eu vou deixar uma reatância entre 7 a 11%. Vou colocar aqui a reatância de dispersão de 10%. Então vou colocar aqui 0,1 e aqui embaixo também a reatância indutiva 0,1 nos dois enrolamentos. Feito isso, aplico, então ok. Vou colocar agora um elemento para representar uma linha de distribuição. Então esse elemento vai ser o RLC, um branch, né, que eu vou poder entrar com as grandezas de resistência e impedância. Só que eu vou pegar o trifásico, tá aqui, vou parametrizar ele, vou colocar só um R e um L, que são as características do cabo. O cabo que eu vou utilizar é um cabo da Nexan. Ele tem as características de resistência igual a 0,045 ohms por quilômetro. Vou colocar de 500 metros, então isso vezes 0,5. A indutância, aqui ele dá a reatância do cabo. Então, para eu encontrar a indutância, basta eu dividir por ômega, né? Então, vou colocar o 0,32 vezes 0,5, que é a distância, dividido pelo ômega, que é a velocidade angular, 2π f. O f, no nosso caso, é 60 Hz. Então, vem aqui, deixo 2πf. Feito isso, aplico. Então, já tenho os cabos da distribuição. E agora eu vou colocar a carga. A minha indústria, né, que vai representar a carga, ela também vai ter um transformador. Então, nesse transformador aqui, eu posso segurar o Ctrl e arrastar. Passo ele para cá. Vou parametrizar ele de acordo com a minha indústria. Vai ser um transformador de 10 MVA. Uma reatância percentual de 7%, ou 0,07 PU. E a tensão de saída dele vai ser tensão de fase vai ser 380 volts, ou, aliás, de linha 380 volts ou de fase 220.
Então coloco aqui 380. Ele vai estar ligado em estrela terrada, e a tensão primária 3.800 kV. Feito isso, então ok. Agora então, esse transformador alimenta uma carga com 9,5 MVA em um ângulo de 20 graus, um fator de potência próximo aí a 0,92 PU. Então a gente vai colocar aqui 3 ramos, 3 branches, RLC série, porque como a gente vai provocar um desequilíbrio depois nesse sistema, então eu vou colocar eles individuais, 3 sistemas separados para cada uma das fases. Eu poderia utilizar um sistema trifásico, fazer ligação, como esse aqui, o RLC, o branch trifásico, mas como eu vou querer desequilibrado, aqui não é possível, então eu faço dessa forma. Feito isso, então, vou fazer as ligações do sistema, fase C, fase B, fase A, mesma coisa aqui. Lembrando que eu quero medir, então, o fator de desequilíbrio no PAC, então eu vou deixar esse ponto sem conectar por esse momento. Fase A, fase B e fase C. Fazendo então, se eu tenho uma fonte que ela vai ter 9,5 MVA, se eu vier aqui agora, então, e calcular 380 ao quadrado dividido por 9,5 megawatts. Com isso, então, a gente tem que a resistência, a impedância dessa carga, o módulo dela deve ter 0,0152 ohms. Como eu tenho uma impedância RL com um ângulo de 20 graus, isso vai proporcionar uma parte resistiva de 0,0143 e a parte indutiva de 5,2 miliohms. Eu tenho a reatância, então para transformar aqui novamente, 2 vezes π vezes F. Enquanto a indutância, já que eu tenho a reatância. Vou apagar esses aqui. Eu vou copiar esse daqui que já está parametrizado. O meu sistema vai ficar equilibrado nesse primeiro momento. Aí depois que ele estiver funcionando, eu provoco então o desequilíbrio, vou fazendo a alteração das cargas até encontrar o desequilíbrio desejado. Vou colocar aqui um ferro, para acabar de formar a ligação estrela. E agora, falta fazer o medidor, fator de desequilíbrio. Vou chegar aqui para o lado e vou fazer esse medidor aqui. O medidor do fator de desequilíbrio, como a gente sabe, para eu calcular as correntes, ele vai ser o módulo da tensão de sequência negativa dividido pelo módulo da tensão de sequência positiva naquele sistema. Com isso, a gente sabe então que a tensão de sequência positiva vai ser 1/3 de VA mais A VB mais A ao quadrado VC. A tensão de sequência negativa vai ser 1/3 de VA mais A ao quadrado VB mais A VC. Então é essa conta que a gente precisa fazer. Vou pegar aqui então agora um bloco de Fourier. Por que eu estou pegando esse bloco de Fourier? Ele vai decompor as ondas para mim, os sinais de tensão corrente, nas suas componentes. Se a gente clicar aqui, ele vai pedir a frequência fundamental e qual tensão harmônica eu vou trabalhar. Se eu quisesse a componente contínua ou outras harmônicas, eu ia colocando a ordem delas aqui. Como eu quero trabalhar na fundamental, eu vou colocar o A1. Ele vai me fornecer aqui na saída um módulo e um ângulo dessa tensão ou corrente fundamental. Por que eu estou fazendo isso? Porque as grandezas, o desequilíbrio ele é medido para tensão corrente fundamental. Se tiver algum harmônico nesse sinal, ele não será desejado. Tá? Como se isso aqui fosse um filtro para pegar somente a componente fundamental do sinal. Vou colocar um medidor de tensão, voltage measurement, e vou ligar aqui. Saindo aqui, então, ele vai me dar um módulo. Eu vou pegar uma constante aqui que chama gain, que é um multiplicador, e vou multiplicar aqui pelo módulo. Como ele me dá o módulo, o valor de pico, eu vou pegar então e vou achar o valor RMS. Então vou multiplicar por 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa de dividir por raiz de 2. E aí eu encontro o valor RMS da amplitude desse sinal. O ângulo aqui, ele é fornecido em graus. Então vou pegar um bloco que faz a conversão de graus para radianos. Para eu trabalhar com esses números, eu vou colocar um bloco que vai transformar essa magnitude
e o ângulo em complexo, então magnitude, ângulo para complexo, então entro com a magnitude aqui, o ângulo aqui, e aí agora eu vou fazer os cálculos. Atenção, então esse é para uma fase, então se é para uma fase, eu preciso de um terra aqui nesse medidor, então aqui eu vou ter um terra aqui, fase terra, isso vai ser a fase A, fazer o mesmo para a fase B, e o mesmo para a fase C. Com isso, temos 3 sinais, então agora eu preciso pegar cada um deles e multiplicar pela constante A. A constante A, ela é formada então por um módulo constante, que é igual a 1, e um ângulo de 120 graus. Então esse ângulo de 120 graus. Para eu achar esse valor aqui em complexo, né, basta eu fazer a mesma operação que eu fiz aqui anteriormente. Então vou copiar esse bloco, colocar ele aqui, vou copiar esse bloco, colocar ele aqui. Então aqui eu já tenho a constante A. Para não ficar esse bloco muito grande, eu vou vir aqui, vou selecionar, vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou criar um subsistema. Criei o subsistema que eu vou chamar de A. Vou copiar, colar e vou colocar um subsistema chamado A2. Então o subsistema A2 ele vai ter o ângulo de 240 graus. Então, ao invés de ter todo aqueles bloquinhos aqui, então eu já tenho 2 blocos separados. E a gente sabe então que o V1 vai ser igual. Vou colocar um somador. Aqui ele vem com 2 portas. Para adicionar a terceira basta colocar mais um sinal de mais aqui. Então a gente vai ver que o V1 vai ser o sinal de A, o VA, mais o V1 vai ser 1/3 de A mais AB mais A ao quadrado VC. Então vai ser, vou colocar um produto aqui. Então vai ser o sinal do VB vezes A. Vou somar aqui. E a mesma coisa faço para o VC. Arrasto o produto aqui. Então o meu V de sequência positiva vai ser igual ao VA mais AVB mais A ao quadrado VC. Tudo isso vezes 1/3. Então vem aqui e coloco 1 dividido por 3. Então multiplico por todo mundo. E esse é o meu sinal da tensão de sequência positiva. Quando eu quero só o módulo, eu posso colocar aqui então, só o módulo, ABS, né? E aí aqui eu vou ter então o módulo de V1, minha saída. Para calcular o V de sequência negativa, vai ser o mesmo processo. Então, V de sequência negativa vai ser tensão VA mais a tensão VB multiplicado por A ao quadrado. Então, eu pego o VB aqui, vou ter que multiplicar ele por A ao quadrado. Vou copiar esses 2 elementos. Então, VA, vamos chamar ele de V2, underline 1. Então, VA é o A ao quadrado vezes o VB. E o VC vai multiplicando o A. Repito 1/3 e pego o módulo dessa grandeza. Coloco aqui. Então, com isso, eu já tenho a tensão de sequência positiva e a tensão de sequência negativa. Aqui só para ficar melhor organizado. Esses elementos aqui, então, eu posso criar um subgrupo. Seleciono todo mundo. Foram os 3 pontinhos aqui, subsystem. Então, vou ter 2 entradas e 2 saídas. Clicando aqui, então, ó, já foi me dada a entrada. Essa entrada vai ser, vou chamar ela de entrada A. Essa aqui, fala que já tem um chamado A, então vou chamar ela de A maiúsculo. B maiúsculo. C maiúsculo. Essas são as tensões. E aqui agora eu posso fazer a mesma coisa. Aqui eu vou chamar. Na verdade, aqui eu já vou chamar de fator de desequilíbrio de tensão, porque eu vou dividir. Esse é o V1, esse é o V2,
Eu vou dividir o V1, o V2 pelo V1. Então aqui eu já vou ter meu fator de desequilíbrio de tensão. Fazendo a mesma coisa para o de corrente, eu já criei um subsistema. Basta eu copiar aqui. As entradas são as mesmas. Eu venho aqui, copio, segurando o CTRL e arrastando. Vou ter que mudar o quê? Aqui então agora não vai ser sensor de tensão. Então vou tirar. Sensor de tensão, tiro, tiro, tiro. Vou colocar um sensor de corrente. Então colocando um sensor de corrente. Aqui vai estar a entrada da corrente. E essa entrada é a entrada A. Eu vou arrastar ela lá para A. Copio esse bloco para baixo, segurando o CTRL. Clica aqui, arrasta essa entrada para o B. Faço a mesma coisa para a entrada C. Ligo aqui a saída do sensor no meu sinal, que é o que eu quero, e a entrada do medidor vai estar nos meus sinais de entrada. Esse vai ser então o fator de desequilíbrio da corrente. E se eu ainda quiser representar ele já na forma percentual, basta eu colocar um ganho aqui, multiplicando por 100. Coloco ele multiplicando por 100. Faço a mesma coisa com a tensão. Arrasto para cá. Esse então tem o fator de desequilíbrio tanto de tensão quanto de corrente. Se eu voltar aqui no meu subsistema, vejo que ainda está faltando dois terminais, né? Dois conectores. Eu vou colocar esses dois conectores, vou copiar os três. Então esse aqui vai ser inverter, clico para rotacionar, Ctrl I. Esse vai ser a saída do A, chama de A1. Saída do B, Ctrl I, ele inverte. E a saída do C, C1. Agora no subsistema, ele tem 3 entradas e 3 saídas. Eu posso voltar aqui nele e colocar que eu quero que ele fique do lado direito. Esse do lado direito, esse aqui do lado direito e esse aqui do lado direito. Aplicando então meu subsistema, meus medidores de fator de desequilíbrio está pronto. Então todo aquele bloco a gente reduziu no subsistema para ficar mais fácil de visualizar aqui no circuito que a gente está simulando. Vou ligar esses elementos aqui em série. Então o que vai estar acontecendo? Meu sinal vai passar por dentro do subbloco e vai sair aqui para a carga. Dentro aqui do subsistema, eu vou estar medindo tensão e calculando o fator de desequilíbrio de tensão e medindo corrente, calculando o fator de desequilíbrio de corrente. Então o sinal ele entra por aqui, calcula a tensão, entra por aqui, passa pelo sensor de corrente, sai por esses 3 terminais e calcula o fator de desequilíbrio da corrente. Agora eu preciso colocar um display para visualizar os fatores de desequilíbrio. Coloco um display aqui, colocar um para cada, fator de desequilíbrio, tensão percentual, fator de desequilíbrio da corrente percentual. Ajusto o tamanho e conecto eles aqui na saída. Então, todo o meu sistema já está parametrizado. Vou rodar ele no sistema discreto. Vou colocar ele aqui discreto e deixar um passo de integração, esse padrão mesmo. Caso essa opção não esteja habilitada, basta vir aqui então nas preferências e clicar aqui em Solver, em vez de deixar alto, coloca discreto, aplica, volta lá no Power Guide e coloca discreto. Então, para a nossa simulação, vou colocar aqui 1 segundo e vou rodar. Feito isso, então, é possível perceber que o nosso fator de desequilíbrio, né, tanto de tensão quanto de corrente, deu algo muito baixo. Né? Então, praticamente aqui, esses elementos eles estão equilibrados. Então, 0,00257. Então, percentual. Então, isso é muito pequeno. Posso clicar com o botão, dar um duplo clique aqui e colocar esse elemento como bem, que ele vai mostrar uma precisão melhor no display. Para o nosso propósito aqui. Então, olha só. Então, está dando 0.
de fator de desequilíbrio de tensão e corrente, que é o que a gente esperaria. Se a gente vier aqui, então, e multiplicar, por exemplo, essa resistência por 2, né, vou desequilibrar no sistema. Vou rodar aqui de novo. Eu já obtive um fator de desequilíbrio para esse sistema no PAC de 0,87% para a tensão, de 18,8% para a corrente.